reconstrução. O nosso tema, ele é um tema extremamente abençoador, porque ele vai primeiramente nos tratar. O salmista Davi, ele está sendo tratado por Deus. É um momento de confissão, de restauração, de pedir a Deus para criar no coração dele, no meu coração, no coração de cada um de nós, um coração reto, um coração obediente a Deus, um coração cheio de confissão, um coração cheio de perdão e de restauração. E é justamente isso que nós estamos caminhando também com o livro A Isca de Satanás, que tem a ver com perdão, tem a ver com confissão. E eu peço a Deus, e de uma forma muito especial, que Deus trate você, porque não sou eu que trato ninguém. Os nossos pesos, quem trata é Deus. As nossas lutas, quem trata é Deus. O poder emana dos céus, e eu creio que Deus está falando ao coração da igreja através desse tema. Um tempo de reconstrução, um tempo de restituição. E hoje nós falamos sobre o Salmo 126, de que a ideia é: Senhor, restaura-nos, nos edifica de novo, porque é uma necessidade. Todo dia, meus irmãos, é um dia de reconstrução, é um dia de recomeço, é um dia de petição, é um dia de confissão, é um dia de perdão e de restauração. E é isso que a gente vai falar hoje. Confissão, perdão e restauração. É um processo que não depende de mim, depende de Deus. Ele vem sobre nós com seu amor tão grande, e Ele libera os meus pecados, Ele purifica os meus pecados, e a partir dos meus pecados eu também tenho condições de ajudar o outro no quesito perdão. E eu quero justamente continuar trabalhando esse texto. A ideia é: restitui-me a alegria da tua salvação. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, ter a alegria de viver uma vida contagiante, um discípulo contagiante, uma igreja contagiante, uma igreja que tem a alegria, mas ao mesmo tempo ela sente o prazer de fazer com que essa alegria seja multiplicada. A vida do discípulo é essa. Deus nos deu essa alegria, e essa alegria vem da salvação que está em Cristo Jesus. E ele diz na parte B, me sustenta. Então é Ele que me sustenta. E a ideia é me dar um espírito de obediência. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem cuidado de nós, e é isso que Ele quer cuidar de cada um de nós. Você que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, se permita ser tratado por Deus. Porque se você não se permitir, nem Deus vai fazer por você. É você, e mais você, e mais você. A responsabilidade é sua. E é isso que a gente vai tratar no Salmo 32. Que todo o pano de fundo tem a ver também com o Salmo 51. Tem a ver com o pecado de Davi, tem a ver com o seu pecado e com o meu pecado. Eu louvo muito ao Senhor porque a gente pode falar abertamente dos nossos pecados. Não, irmãos, nem sempre a gente tem, o altruísmo de confessar os nossos pecados uns aos outros. Não, a gente esconde pecados. E todas as vezes que a gente esconde pecados, o que acontece com a gente? A gente se enfraquece, a gente se diminui. E o desejo de Deus é que, como Deus ministrou o coração de Davi, um salmista, porque quando a gente pega os salmos de Davi, não sei se é o teu caso, o meu caso é esse. Todos os momentos que eu estou meio deprê, eu vou para os salmos de Davi. Eu abro e eu canto os salmos de Davi na íntegra. Eu tenho uma música, eu escolho uma música, uma melodia, eu mesmo canto os salmos. Algumas eu já sei, outras não. E eu faço a melodia, e eu canto alto. Aí Deus vai fazendo o quê? Em forma de oração, Ele vai aliviando as minhas dores, as minhas tensões, as minhas emoções. Porque na verdade os salmos são janelas para a nossa alma. Além de nos tratar as nossas emoções, Ele também nos ensina que é possível, através da oração, da retidão, a gente buscar um caminho melhor para se viver. É por isso que a gente vê o salmista Davi e os demais homens de Deus, como Moisés, como Asaf, abrindo o coração para Deus. E é para Deus que você tem que abrir o coração. A prioridade é lá, vertical, você e Deus. E aí, lá na frente, quem sabe, você e o outro, para aliviar tudo aquilo que talvez tenha sido um peso da tua vida. Que quanto mais você continua
lembrando, e você não deu o cabo, que é você que precisa tomar decisões. O texto é esse, do Salmo 32. Ele fala do bem-aventurado, do homem feliz, da mulher feliz, da pessoa feliz, que quer realmente viver uma vida de alegria, que não vem de mim mesmo, não vem de você, vem lá do céu. E ele é derramado sobre nós. E quando é derramado sobre nós, a gente tem uma motivação extraordinária para viver a vida, para não deixar ninguém tirar, roubar a sua alegria. Ou seja, Senhor, restitui, me dá alegria de novo. E o texto nos chama atenção para isso, porque eu aprendo que também os salmos, eles são didáticos. Ele nos ensina, ele nos corrige, ele nos disciplina de verdade. Ele faz com que a gente procure buscar retidão, andar no caminho certo. E é isso que a gente vai entender aqui. Somos, meus irmãos, motivo de muita alegria na vida das pessoas. Ao longo da sua caminhada, nós somos motivo de muita alegria na vida das pessoas. Pasmem, mas também somos motivo de muitas tristezas da vida das pessoas, em algum momento. Eu, quando olho para vocês aqui, eu tenho certeza absoluta que um dia eu ainda vou, eu espero em Deus, eu oro a Deus, mas que eu sou sensível a pecar contra você. Você sabia disso? Quando olho para vocês, eu vejo pecadores aqui, que foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o espelho da glória, a imagem dele, que era sobre nós, foi quebrada. É como um espelho espatifado no chão. O Senhor disse o seguinte: olha, os meus pecados foram tão sérios que o Senhor se afastou. A glória dele não habita mais em mim. E quando eu vejo isso aqui, queridos, eu entendo o seguinte, que nós, como seres humanos, veja se não é verdade, a gente precisa de relacionamentos. Por mais difíceis que sejam os relacionamentos, nós precisamos uns dos outros. Sim ou não, queridos? Nós precisamos uns dos outros. O meu intelecto, a minha mente, o meu coração, para mim, relacionamentos são fundamentais para que a gente tenha uma vida saudável e equilibrada. E aí eu olho para Davi, eu olho para mim mesmo, e eu me vejo, meus irmãos, como um pastor pecador, por natureza pecaminosa. E aí a gente não se deixa ser tratado, porque a gente tem a tendência de achar que nós somos mais poderosos do que Deus. A gente deixa o poder humano se manifestar muito mais em nós do que o poder do amor de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso, queridos irmãos, que a gente tem a tendência, eu sou um desse, você é um desse, nós temos a tendência de ofender e ser ofendido. É por isso que o livro da isca de Satanás nos ensina, para que a gente trate a ofensa como algo muito sério, como se fosse algo que é uma seta de Satanás para tirar a sua alegria, para roubar a sua alegria. E quando você vê a introdução do Salmo 32, e você olha todo o relato dos grandes homens de Deus, de pessoas que passaram por todos os trâmites de dor e sofrimento, alguns, meus irmãos, perderam a morte, outros não. Outros sofreram todas as suas ofensas, eles foram até o fim. Paulo é um desses. Eu combati o bom combate, acabei a fé, guardei a minha fé e estou seguindo. José, quarta-feira a gente vai tratar sobre José, no estudo sobre o capítulo 3 da isca de Satanás. José foi um desses, que tinha sonhos, revelou seus sonhos, teve sonho também que Deus revelou para ele, e ele falou: olha, eu vou liderar os meus irmãos, eu vou liderar o meu pai, e ele segue. O que acontece com ele? Ele é maltratado, ofendido, ninguém entende José. José é jogado em uma cova, depois, não, a gente não vai adiantar. Pega ele, tira, vende, ele vai como escravo, fica 12 anos, só depois de 12 anos que Deus responde, que Deus coloca no lugar de alguém que obedece a Deus e não se sente ofendido. No final da história de José ele vai dizer: foi Deus.
Irmãos, se nós entendêssemos que Deus usa os seus caminhos para nos tratar, Deus vai nos restaurar. Deus vai restituir a alegria da salvação para você. E você vai ser mais feliz. E você vai fazer a vida das pessoas também mais feliz. O texto, meus irmãos, nos chama a atenção para isso. E eu quero chamar a ideia da palavra de Paulo, quando ele tenta tirar aquele espinho na carne dele, por ele mesmo, né? A gente não sabe, mas o Senhor vai dizer: olha, não vou tirar isso de você. Eu vou te dar o que você mais precisa para sobreviver. Nas tensões desse mundo, eu vou te dar a minha graça. Ele vai dizer: miserável homem que sou, mas a sua graça me basta. Somos miseráveis, como ele disse. Só, meus irmãos, a graça contém o nosso ímpeto para amenizar a ira de Deus sobre nós. E pecadores gostam de fazer o que, irmãos? De pecar. E pecadores gostam de ofender. Nós vamos tratar isso na quarta-feira. Gostam de ofender. Pecadores gostam de machucar o outro. E alguns fazem questão mesmo. Até em uma brincadeira. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Se uma pessoa mexe comigo, cuidado com a forma que você fala comigo, que você vai ter respostas. No mesmo grau. Somos bons em ferir, mas temos uma dificuldade enorme em perdoar. Por vezes, nós não aguentamos o peso da mágoa e da ofensa. Ou aquela brincadeira que você fez de propósito de magoar e de ferir. Temos que trabalhar para restaurar os relacionamentos, talvez por mais difícil que seja. Somos fracos, irmãos. Somos pecadores. E aí a gente precisa aprender o que, irmãos? A tratar as feridas dos nossos pecados. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil? É uma batalha, quanto mais, é uma batalha diária. Como disse, somente pela graça de Cristo é possível tratar as nossas ofensas e restaurar relacionamentos. O Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cujo pecado, a transgressão na sua versão, é perdoada. Bem-aventurado. Diga para o seu coração nesta noite: bem-aventurado é o coração que é perdoado e cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus, irmãos. É pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário, que meu pecado foi limpo, foi purificado. E ele diz isso com alegria no coração. E aí eu gosto muito, muito, muito de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para fazer o que, irmãos? Limpar os nossos. Eu não posso, irmãos. A minha natureza é pecaminosa. Por você mesmo, pela sua força, pelo seu poder, você não tem poder de fazer isso, de limpar. Mas se eu confessar os meus pecados, Ele vai me purificar de toda a injustiça. E Ele vai mais além. Como repito aqui, irmãos, o pecado começa assim, ó. É eu sendo tratado. É a minha relação próxima com Deus. E esse desenvolvimento de relação de amor próximo com Deus faz com que eu seja inundado, encharcado desse amor. Não pensa, meus irmãos, que pecados podem ser escondidos. Não pense que pecados aqueles que você pode pecar e colocar embaixo do tapete. Não pode, não tem como. E aí ele vai trabalhando o texto, e ele diz mais uma vez: bem-aventurado. Feliz é você, feliz sou eu, feliz somos cada um de nós, a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há
dolo ou engano. Feliz é você. Felizes somos todos nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite. Feliz é você, pecador. Feliz é você, Gidiel, pecador. Que Deus não permite que essa culpa do pecado venha sobre mim. Jesus já levou toda a sua culpa, todos os seus pecados. E eu gosto muito dessa ideia de que Deus levou todas as minhas culpas, todos os meus pecados. E isso, irmãos, me chama a atenção, porque quando você olha o texto e o contexto, ele vai dizer assim: enquanto me calei. Mas quando você pega a ideia da confissão no capítulo 5, a gente vai entender 3 tipos de pecados que Davi vai escancarar para Deus aqui, que vai abrir o coração para Deus. Ele vai chegar lá e diante do Senhor e vai dizer: olha, Senhor. E é assim que Deus precisa que eu e você se achegue ao trono da sua graça e escancara, abre o seu coração, tudo que você está sentindo. Então se revele, se desnuda e fala tudo que você está sentindo para Ele. E esse amor então vai inundar a sua vida, vai encharcar a sua vida, a água purificadora vai entrar na tua vida e vai limpar toda a sua vida. Ele fala de pecado de rebelião. É o primeiro significado do pecado de rebelião. O pecado de rebelião, irmãos, eu e você sabemos muito bem. Você sabe que tem que obedecer, mas não obedece. Você sabe que contém na lei de Deus e você não prescreve, não obedece ela diariamente na sua vida. Isso é pecado de rebelião. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, diz a palavra que você comete pecado. Somos essas pessoas rebeldes. Você é um rebelde. Eu sou um rebelde. Porque se nós obedecêssemos a lei de Deus na íntegra, os céus desciam, os milagres aconteciam. Mas Deus sabe muito bem que eu não posso, que você não pode, que você não se aguenta, você não tem poder para isso. É isso que Davi vai tratar, irmãos. É isso que ele está tratando com Deus, é isso que você tem que tratar com Deus. Nós fazemos tudo o contrário. Nós deveríamos fazer as coisas concernentes à lei dele, mas a lei de Deus sempre está afastada de nós. A gente decide deliberadamente pecar contra Deus, porque achamos, sabe o quê? Achamos que somos o melhor. E nós muitas vezes achamos que o melhor caminho é o que você está fazendo, é o caminho que você está traçando, e é o caminho que leva à morte. O caminho do pecado gera morte. Outro tipo e significado de pecado aqui, irmãos, tem a ver com atingir o alvo. Eu, quando estava no Seminário do Sul, quando a gente estava sendo instruído para que a gente passe a um processo de sabatina, a ideia é essa: o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Aliás, meus irmãos, nós vamos sempre errar o alvo que é Jesus. Por mais que a gente tenta, a nossa natureza, a gente não consegue, a gente não tenta nunca. A gente tenta acertar, mas por causa da minha natureza pecaminosa, a gente não atinge o alvo que Deus gostaria que nós atingisse. Por isso que é necessário a gente pedir a Deus: Senhor, só o Senhor tem poder de restituir. Só o Senhor tem poder de perdoar pecados. Só o Senhor tem poder de reconstruir a minha vida. Só o Senhor tem poder de me dar um recomeço. E Ele tem poder, irmãos. Acredite nesta noite, Ele tem poder para fazer isso na sua vida. Outro tipo de pecado, irmãos, é a culpa interna. Talvez seja essa uma das maiores dificuldades do ser humano, é guardar. É os seus pecados aí, seu coração corrupto. Diz a palavra que o nosso coração é corrupto. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração do outro, irmãos. Você conhece? Por mais que a gente conheça o nosso cônjuge, irmãos, a gente sabe de todos os detalhes do nosso cônjuge, mas quem conhece o coração da minha esposa é Deus. Muito mais, eu sei alguma coisinha, mas Deus conhece todo o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o que, queridos? O teu coração. É do coração que a gente procede todas as coisas ruins. E é isso que a gente precisa trabalhar, tratar, irmão, de tal forma para que a minha condição pecaminosa
para que eu não me deixe, quanto mais me rebelar. A gente aprende, sempre a gente aprende. Tem um termo negativo aqui no texto que diz o seguinte: porque de tanto me consumir, eu me calei, os meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo. Olha o pecado de Davi, irmãos. Porque ele estava escondendo de Deus. Porque a tua mão pesava sobre mim. Olha o peso do pecado, irmãos. Lembra? Hebreus 12, versículo 1. O pecado que tão de perto nos rodeia, que nos aprisiona. Ele diz: enquanto me calei, os meus ossos consumiram de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Quando nós pecamos, a mão de Deus está sobre nós. E diz assim: o meu vigor esgotou como o calor da seca. Ou seja, irmãos, o coração, a alma de Davi era uma sequidão só. Queridos, isso aqui é uma verdade. O peso do pecado faz isso na minha vida e na sua vida. A gente, diz que está tudo muito bem, mas na verdade não estava nada bem na vida de Davi. Davi não foi para a guerra. 1 Samuel, 2 Samuel 11, 12, depois você vai ler essa passagem. Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa, subiu no segundo andar, olhou uma mulher bonita que não era dele, pegou a mulher de Urias, trouxe para dentro de casa, cometeu adultério, ela engravidou, e por tudo, a gente vê que todo o planejamento de Davi era esconder o pecado de todos, ele continuar reinando. Adiantou, irmãos? Escondeu o pecado? Versículo 3 e 4 diz que não. Isso corria dentro dele, irmãos. Quem é salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, o pecado fica aqui, Fica ou não fica, irmãos? Enquanto você não confessa, enquanto você não abre o coração, fica aqui, Todo dia você lembra daquilo. E é isso que aconteceu com Davi. E aí eu gosto de gente corajosa, porque é preciso ser corajoso e ao mesmo tempo sensível. Quero comprar um livro sobre comunicação não violenta. Quero ler esse livro. Pode me dar um presente se vocês quiserem, tá? R$55. Para a gente aprender que todos nós, presta atenção, você que está aqui, a gente precisa sempre de alguém para nos dar umas lapadas, entendeu, gente? Mas assim, com muito amor, com muita sensibilidade, como Natan. Natan chegou perto de um rei e falou: olha aqui, Davi, o que você fez não adianta esconder. O que você fez lá do céu está escrito no livro da vida, e se você não confessar, vai continuar lá os seus pecados. A gente precisa de Natãs na nossa vida, que fala assim: Gidiel, você está errado nisso aqui. Gidiel, fulano, Beltrano, Edson, Helma, Thaís, está errado. É assim, esse é o caminho que você tem que percorrer, irmãos. Eu gosto de Natan, que ele é um cara corajoso e sensível. Nós precisamos de gente assim. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós aqui, presta atenção, a gente tem pontos cegos. Vocês sabiam disso? Que a gente não vê, que a gente não enxerga. A gente só se acha, mas a gente tem pontos cegos, que as pessoas precisam chegar para perto da gente e dizer: olha, Dinho, você está errado, cara. Você está errado. Nós temos pontos cegos, e Natan é esse que ensina para Davi, mesmo, olha, ele sendo rei, ele vai lá: ó, seus pontos cegos são esse. Você precisa fazer isso. E aí, irmãos, você vê o versículo 5, que coisa linda, irmãos. Olha o que diz o versículo 5, vocês podem ler comigo para a gente acordar aí? Vamos ler o 5 comigo, irmãos? Olha lá, então, vamos comigo? Então, entendeu aí? Diga amém, irmãos.
enquanto ele não fez isso, e enquanto você não faz o que tem que fazer, diante de Deus e diante dos homens, seus ossos, seu vigor, a sequidão vai continuar na sua vida, na minha vida. Nós precisamos primeiramente restaurar relacionamentos com Deus, depois com o meu próximo. Isso é lindo demais. E aí, irmãos, quando ele faz isso, quando ele confessa as suas transgressões, os seus pecados, e ele diz que tu me perdoaste a culpa do meu pecado, aí, irmãos, a gente lembra de tantas coisas que Deus já apagou. Quando você olha Jeremias, o texto vai dizer: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aí você lembra de Romanos capítulo 8. O que ele diz? Nenhuma condenação há, porque estão em Cristo Jesus, irmãos. A gente que se coloca como muitas vezes como condenado, que eu não mereço. Você merece. Por mais pecador que você seja, por mais pecadores que nós somos, a gente está debaixo da graça. Quando a gente libera o nosso coração, quando a gente abre, a gente escancara para Deus, quando a gente confessa os nossos pecados, as nossas transgressões, irmãos, Deus é piedoso em nos ouvir. Agostinho, um dos grandes homens da igreja, ele diz que o princípio da sabedoria é você compreender que somos pecadores. Você e eu somos pecadores. A morte de Cristo não só veio, irmão, para nos livrar dos nossos pecados, não. A morte de Cristo não foi só para que a salvação fosse a garantia da nossa entrada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Jesus fez por nós e continua fazendo por nós é que todos nós que estamos aqui somos inseridos na grande família de Deus. Como diz a irmã Josefa, a igreja PIB Jardim Maracanã é minha segunda família. Nós somos uma família espiritual, apesar dos nossos pecados. Você é uma pessoa muito importante aqui. Você é muito importante quando você vem a um culto, quando você celebra, quando você congrega, quando você está com as pessoas. Isso é algo extremamente abençoador. Eu mandei um toquezinho para ela no meio da semana, né? Não sei se foi pelo Facebook. Falei: estou com saudade de você. Ai, que prazer rever a Elma. Alegria imensurável, né, irmãos? Quanto tempo, né, Elma? Dei um abraço nela. Essas coisas são tão gostosas que a gente tem que tratar isso mesmo, tratar o nosso coração. E quem trata o nosso coração é Deus, irmãos, é Deus. E por fim, irmãos, ele diz que enquanto me calei, e a gente falou desse pecado, a gente vai vivendo, eu estou vivendo, e a gente vai deixando esse pecado, quanto mais, irmãos, a endurecer. Aí o pecado vai virando o quê? Uma crosta. Vai ficando tão forte que você não observa, que você vai definhando, você vai morrendo, como Davi estava morrendo sem confissão. Recusava tratar o problema, o dilema da sua vida. Para muitos sair, para muitas igrejas, isso é o diabo. Às vezes a gente coloca isso. A nossa igreja não é o caso. Tem que, amarrar Satanás na sua vida. Tem que repreender, né? A gente atribui, irmãos, os nossos pecados ao outro. O outro que é pecador e você não é. A culpa é dele. E é isso que o texto nos chama a atenção. Davi, irmãos, não faz isso. Davi entende que foi ele que pecou contra Deus. Somente eu pequei contra Deus. Assuma os seus pecados. Confessa os seus pecados. E Deus, meus irmãos, é tão bom, irmãos, que Ele faz com que Davi, agora com o coração aliviado, com essa confissão, Deus vai tratando Davi. Aí o amor de Deus é tão grande que ele é inserido de novo ao contexto. E a partir do coração, meus irmãos, quebrantado de Davi,
que a gente vê Davi pecando, Deus restaurando ele, e aí a gente vê que Davi se tornou, irmãos, ele não era. Ele só se tornou um homem segundo o coração de Deus depois do pecado com Batseba. E ele passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Observa que isso é maravilhoso, isso é grande. Depois da restauração, da confissão de pecados. E aí eu lembro do filho pródigo. Quem não se lembra do filho pródigo? Que foi porque quis, fez o que quis. Ele atribui quem o pecado? A Deus? Pequei contra o céu, não sou digno. Olha, irmãos, ele reconhece e volta para a família de Deus, volta para a casa de Deus. Quem sabe nesta noite você não seja mais um desses, que reconhece a sua limitação, os seus pecados, e que Deus nesse exato momento está tratando você, e olha para dentro de si, porque a gente tem que olhar para dentro de si. Eu imagino o filho pródigo ali, no meio dos porcos ali. Eu reconheço que pequei, levantar-me-ei, irei ter com o meu papai. É isso que Davi faz aqui, irmãos. Essa é uma das maiores ilustrações. Tratar nossos pecados uma vez por mês. Tratar nossos pecados diariamente. Entendeu, irmãos? Como alguém que tem uma olaria, que ali está Deus como oleiro, 18 de Jeremias. Você vai todo dia lá. Me conserta aqui, me perdoa aqui, errei aqui. É esse Deus que reconhece a minha e a sua limitação, a minha fragilidade. Abre o seu coração nesta noite e deixa Deus tratar a sua vida. E por fim a gente vai ver que o fruto do arrependimento, que esse tempo tão lindo na vida de Davi, no versículo 6, no versículo 8, ele diz assim, irmãos: assim como todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder te encontrar, as muitas águas transbordarem, elas não atingirão. Tu és, Senhor, o meu esconderijo e me preservas da angústia, e tu me cerca com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselho sobre a minha vista. Ele diz algo tão forte, que é para mim e para você. Irmãos, às vezes é custoso. Olha, estou falando por mim mesmo. É custoso, dói muito. É necessário fé para fazer com que a gente seja guiado pelo Senhor, para fazer com que a instrução que Deus me dá eu siga ali, para que a gente não se deixa esconder. O texto no versículo 9 tem a ver comigo e com você. Não seja um cavalo, ou como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeita a ti. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: olha, não deixa eu colocar freio em você, não deixa eu te frear. Eu quero que você seja livre, que você mesmo, com o teu coração, com a tua alma, confesse os seus pecados. E ele termina, irmãos: obrigado, Deus, porque foi o Senhor que fez isso. E a minha palavra hoje aqui são perguntas que Deus quer respostas. O Salmo termina com promessa, e eu gosto muito dessa ideia de promessas. Ele não deixa o vácuo aqui. Ele diz algo para mim e para você nesta noite. Eu encerro essa palavra, que para mim ela é linda, porque esse Deus maravilhoso, carinhoso, respeitoso, quer tratar a minha vida e a sua,
E o texto aqui, irmãos, quando a Bíblia fala de aflições de misericórdia, a palavra aqui, irmãos, é resek. É um Deus cheio de misericórdia. É um Deus que está sempre disposto, está ali, ó, no seu ponto de salvamento, dizendo o seguinte: eu estou aqui. Pode vir a hora que você quiser, o dia que você quiser, mas eu estou aqui para recolher as suas aflições, as suas angústias, os seus pecados e tratar você. O Salmo, meus irmãos, trata do nosso coração e trata do coração de Davi, dos sentimentos de Davi, dos relacionamentos de Davi. Deus perdoa nossos pecados. Agradeça a Deus isso. O que eu preciso fazer, irmãos? Versículo 11. Me regozijar. Olha o texto, irmãos. Alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Eu preciso, eu necessito. E eu gosto muito do que ele termina e fala para mim e para você. Mesmo sendo um pecador, sabe o que ele me chama? Olha, irmãos, alegrem-se no Senhor, exultem. E a parte diz o seguinte: você, olha para você mesmo. Vocês, eu sou uma pessoa justa. Justos. Como pode Deus me chamar de justo sendo um pecador? Porque você foi justificado pela pessoa de Cristo Jesus. Você agora está livre da condenação em Cristo Jesus. Você agora tem alguém que sempre vai estar disposto a perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, cantem, alegrem-se, todos nós que somos, retos de coração, apesar dos meus pecados. Se alegre no Senhor, celebre, não deixa os seus pecados todo dia matar você um pouquinho, corroer, se libera, peça a Deus confissão, abre o seu coração e a sua mente e deixa Deus te curar. Confissão, perdão e restituição foi o que Deus fez na vida de Davi e deseja fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.